Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Destrave em 8, primeiro podcast que integra neurociência, psicologia e reprogramação mental. Aqui você vai aprender como é que você pode reprogramar a sua mente, descobrir quais são os segredos da mente, as travas da mente e como é que você pode eliminá-las para que você possa, de fato, manifestar todo o seu potencial de conquista e alcançar a sua melhor versão profissional, pessoal, familiar e financeira. Bem-vindo ao Destrave em 8. Pessoal, bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre as 8 travas da mente, né? É interessante porque, olha, guarda uma coisa importante. A vida não dá limites para ninguém. O que ela nos dá são obstáculos, né? Limites são fronteiras estabelecidas pela própria mente. É a leitura que você faz de cada obstáculo que você enfrenta que determina se aquilo é um limite ou não. Então, ou você pode olhar para o obstáculo como oportunidade de superação ou, de fato, um limite, tá? Então, na hora que você começa a ressignificar o teu olhar, a tua mente, o jogo muda completamente. Então, mas tá cheio de limitações na vida. Não tem limitações. A vida, de novo, nos dá obstáculos. A leitura que você faz dele é que determina as coisas. Cada um de nós trabalha e vive numa condição específica. Cada um tem uma condição financeira, uma condição social, uma condição familiar, uma condição física. Até uma condição pedagógica, intelectual, em termos de literatura e de livro. Mas não são as suas condições que determinam o resultado final. São as suas decisões. É as decisões que você toma dentro das condições que você tem, que vai determinar como é que o desdobramento das coisas, como tudo vai fluir, sacou? É sobre as decisões e não sobre as condições. Mas muitas vezes a gente não decide como deveria ou como poderia, exatamente por conta dessas travas psicológicas que nós temos, ok? Essas travas, elas estão no nosso ponto cego. Eu gostaria de, nesses encontros, mostrar para você que a origem dos problemas que você tem e dos fracassos que você coleciona não são origens externas, mas a origem ou a causa é sempre interna. Há uma máxima de Jung que fala o seguinte: quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. É olhar para dentro que você vai despertar. Porque toda limitação, ela é autoimposta. Anota isso onde você estiver. Toda limitação, ela é autoimposta. Ela não é imposta de fora para dentro, mas ela é imposta de dentro para fora. São limites que você coloca para você mesmo. Até para evitar algumas dores que nós queremos evitar. Depois eu vou falar sobre isso, sobre as 5 feridas emocionais que nós queremos evitar através de alguns padrões de comportamento. Todo comportamento nunca é uma causa, o comportamento é o sintoma. Você consegue chegar na causa através do sintoma. Você age como age, exatamente por conta de algumas travas que você tem, ok? E essas travas existem para ajudar você a evitar algumas dores e feridas emocionais, tá bom? Então, gente, ao longo dessa série, a cada podcast, eu vou trazer, então, mais detalhadamente uma trava específica para que você descubra. Por quê? Porque quando você não tem consciência da trava, ela está no seu ponto cego. E ao estar no seu ponto cego, é ela que te governa. Há uma máxima que fala que tudo aquilo que você não tem consciência governa você. Você só pode exercer controle e domínio ou atuar em cima daquilo que você tem consciência. Aí você consegue governar e assim por diante. Então, todo resultado indesejado que você tem ou resultado desejado que você tem, ele é sustentado por essas travas psicológicas. A proposta é você identificar quais elas são e você removê-las. Existem 8 travas. Eu vou dar aqui uma passagem. A primeira trava chama-se crença limitante, que é aquelas ideias que você tem a respeito de algo que limitam você. A segunda trava chama-se estados emocionais. São aquelas emoções que, ao não saber gerenciá-las ou direcionar a energia delas, você acaba, então, na verdade, elas acabam paralisando você. A terceira trava chama-se estratégia equivocada. Você não tem uma estratégia certa, efetiva, eficaz e te trava nesse sentido. A quarta trava chama-se mentalidade fixa. É um jeito de pensar enrijecido, aonde o teu foco, de novo, está nas condições, não na decisão. Quem tem que mudar é o ambiente, não você, nessa trava. A quinta trava chama-se autoimagem desfavorável, ou seja, imagem é aquilo que os outros têm quando olham para você. Autoimagem é a imagem que você tem acerca de si mesmo e que apequena você. A sexta trava chama-se diálogo interno disfuncional. É aquele diálogo que você tem com você mesmo que não funciona, que não te favorece, que não te impulsiona. A sétima trava chama-se falta de clareza mental. É aquela máxima, né? Quem não sabe o que procura,
nunca sabe quando encontra. E a oitava trava chama-se perfeccionismo, ok? E o perfeccionismo é uma trava psicológica que te paralisa, porque nesse contexto você planeja, 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 e depois, de novo, planeja, não executa nada. Então, o perfeccionismo é a oitava trava. Então, essas travas vão sabotando você. Nós vamos adquirindo elas ao longo da jornada. Na verdade, você nasceu como uma pessoa com um potencial ilimitado. Você que me acompanha aqui agora você tem um recurso, você tem agora uma grande reserva de potencial, talento, de genialidade. Mas essa genialidade, esse recurso, não se manifesta exatamente por conta dessas travas. Pesquisas mostram que, uma vez, um grupo fez uma pesquisa sobre quantos computadores são necessários para que você pudesse ter uma máquina semelhante, com o mesmo poder de processamento do cérebro humano. E as pesquisas foram mostrando que era necessário aproximadamente 15 mil computadores de última geração. É como se, na essência, nós fôssemos gênios, né? Não quer dizer que a gente manifesta essa genialidade. O cérebro é essa máquina poderosa. Imagina 15 mil computadores à sua disposição para que você encontre uma saída, ganhe clareza e tenha uma solução. Imagina isso, tudo lá à sua disposição. Então, geneticamente, nós herdamos isso, tá? Mas nós não estamos manifestando, o que chama de potencial herdado e potencial manifesto. Há uma diferença entre você herdar um potencial que já vem com você desde a sua criação, do seu nascimento, Deus colocou isso em você, agora e você manifestar todo esse potencial. Você, na verdade, traz ele com você, essa reserva infinita. Agora, aprender a manifestá-lo é o que muda o jogo. A palavra potencial significa poder não manifesto. Eu vejo quando você olha para alguém e fala, poxa, fulano tem tanto potencial, Beltrano tem tanto potencial, deve ser expressão, né? Você olha para alguém que está paralisado, travado, que poderia alçar voos muito maiores, e que você fala, cara, tanto potencial com essa pessoa, o que acontece que ela não vai? O que acontece é que ela tem um poder que não é manifestado, ok? Então, quando a gente faz esse mapa e ganha clareza dessas travas e ter consciência delas, porque as travas psicológicas têm consciência de você, mas você não tem consciência delas. Uma vez que você vai ganhando gradualmente consciência de cada uma delas, o jogo começa a mudar radicalmente. Quando eu olho para as pessoas, sabe o que eu vejo quando eu olho para as pessoas? Eu vejo águias pagando pedágio. Muitas águias pagando pedágio. Então entender como essa máquina poderosa funciona, como essas travas foram instaladas ao longo da sua jornada, é o que nós iremos fazer aqui no nosso podcast Destrava em 8. Tá bom? Te mostrando como é que elas foram instaladas ao longo da sua jornada. De novo, elas não nasceram com você. Você nasceu como ser humano ilimitado, com grandes reservas de talento, de potencial e genialidade, mas que estão aí. Você não está manifestando 1% do que você pode. Você tem muito mais para contribuir. E a minha ideia aqui, gente, é lhe ajudar a parar de ser o problema da sua vida e se tornar a solução dela. Porque a sua atitude determina a sua altitude. Quanto mais nós vamos destravando você, o que acontece é que a sua atitude muda e, consequentemente, a sua altitude também. Na vida, não tem lugares marcados. Todo limite é autoimposto. Vamos começar, então, a remover os limites que você colocou para você, tá bom? Você pode ir cada vez mais longe. Muito obrigado, bem-vindo ao Destrava em 8 e aguarde os próximos episódios. A gente se encontra no topo. Até a próxima.